Boa noite, Brega. Boa noite, boa tarde, Brega, meu amigo. Aguardando você aí. Ê! Ah, meu amigo! Até que enfim, hein? Pois é, cara. Bom estar com você nessa maravilhosa. Ah, que bom, bom te ver, Bill, bom te ver. Pô, Igualmente, viu? Eu fiquei aguardando você me mandar um outro banner com o meu nome correto e acabei não divulgando aquele lá, porque estava muito estranho. o Brega, me perdoe aí, cara. E eu também tentei contatar ele aqui e como ele trabalha aqui, ele fez para mim aqui, né, que foi muito na correria, Aham, aham. mas Não, não assim, tem problema. marcando outra aí. Não tem problema, não tem problema. Espera, Vai espera só um estar. pouquinho. Espera só um pouquinho. É que a Lau tá falando com o nosso neto e filhos lá. Brega. Estamos, viu? Nossa. Estamos em quarentena. Meu neto vai E fazer aí, 8 meses. Faz 2 meses, né, que a gente não se vê praticamente, né? aham. É. E aí, Brega, tá chovendo muito aí, cara? Não, chovendo não. Ó, como é que tá lá, ó. Deu para ver? Tá dando para ver. É, aqui nós estamos tendo um outono bem bonito, na verdade. Na verdade, assim, no que diz respeito a essa quarentena, por conta até da diminuição do trânsito, e Uhum. óbvio também de indústrias, né, que não estão funcionando, enfim, a gente está tendo um ambiente bem despoluído, com um outono bem bonito, o céu muito limpo. Eu até tenho ouvido passarinhos cantando aqui, que não é muito comum, né? Não é muito comum isso aqui em São Paulo, né? Mas É, a gente que está com um legal, né? tempo muito. Chover, não. Chover, essa semana que choveu um dia. Deu uma chuva, mas não está chovendo, não. As últimas chuvas foram lá, aquelas as chamadas águas de março, né? As águas de março, mas abril e maio choveu muito pouco. Foi muito pouco. Que é o período que a gente tá trancafiado aqui em casa, né? É, aqui nós passamos aqui esse ano por um período de muita chuva, né? Tivemos aqui 3 enchentes na cidade, que foi algo assim assustador, principalmente a última agora. Foi uma coisa bem assustadora, foi fora de período, né? Uma enchente assim que fez um estrago muito grande na cidade. Eu acompanhei, Mas eu vi daqui. é, É. Mas você falou mas, assim, não é uma coisa comum aí em Ubá, ou é mais ou menos comum? não, assim, a gente tem assim o período que é esse período de março aí, não era todo ano, mas dava uma enchente, né? Sei, O pessoal sei. já assim, toma certo cuidado porque dava essa enchente mesmo aí em março, chamada enchente da Goiaba. Ah, é? É, Por mas que a assim, enchente da foi goiaba? que é o período das águas, né? Sei, sei. E aí Mas, esse ano, rapaz, todo mundo surpresa, foram 3 enchentes assim consecutivas, uma em cima da outra, e algo que aconteceu assim, que ninguém esperava. Principalmente essa última agora foi terrível. né? Ali onde você está na sua casa agora ou está lá na cidade? Não, eu tô na minha chácara. É. Aí chegou a fazer algum estrago na chácara ou não?
Não, não, aqui não. Aqui é muito tranquilo, né? Aqui a gente Aí, não porque tem. ela é meio no alto, né? E aqui a gente só tem um ribeirão aqui perto, Aham, que transbordou, mas não foi nada assim que chegou a afetar ninguém aqui no condomínio, não. Né? sei. O condomínio está livre disso. Mas Agora, lá lá onde eu o seu escritório é meio abaixadinho lá, né? lá o meu escritório, o meu apartamento na parte de cima, mas a parte de baixo, infelizmente, afetou. E um dos É, carros também foram na enchente, né? é mesmo. Putz, É. caramba. E, e assim, na outra, anterior a essa, foi a moto. A moto e as motos dos funcionários também ficaram todas debaixo da enchente. A minha moto ainda estava No- no conserto da última enchente. Nossa, E agora veio cara- o carro. E agora ainda está no conserto ainda. caramba, mano. Escuta, e aí vocês, como é que estão essa questão do isolamento, enfim, como é que chegou isso aí para vocês? Bom, Bom, só, Brega, viu, assim, viu, Bill, só para avisar, eu não sei quem que está chegando aqui, mas eu só para avisar se tem alguém da minha parte aqui, eu estou falando com o Bill, que mora em Ubá, lá no interior de Minas. Que região que é de Minas, Bill? a Que região que é aí de Minas? região aqui, que nós É, estamos na norte, cidade de sul, leste, Sudeste, sudeste. Tá, entendi. E Ubá é a terra de Ari Barroso. a terra de Ari Barroso, a Nunca terra mais eu dos esqueci. móveis. Nunca mais, Tem viu? Nunca mais. Eu falei, viu? tem um homem Eu brincar assim, Barroso, pô, eu 500 nunca ouvi falar anos. em Ubá na minha vida, mas depois que eu soube que ali que nasceu Ari Barroso, jamais esquecerei Ubá. Então, nós estamos aguardando agora, creio que até o final do ano aí, mais próximo possível, o seu retorno à cidade Carinho. Foi muito bom ter estado aí, foi um tempo gostoso, puxa vida. Foi Pas- maravilhoso. É, e no final acabou passando muito rápido e parece estar. Aliás, a sensação que eu tenho nesse período que estamos vivendo aqui de distanciamento social, enfim, Lau e eu, por conta da idade, também das enfermidades, nós estamos bem guardados aqui, né? Também porque São Paulo, e exatamente onde nós moramos aqui, foi o epicentro, né? No mês de março, no começo de março, do coronavírus, né? Agora, lamentavelmente, migrou para a periferia aqui de São Paulo, mas São Paulo acabou sendo, ainda é o epicentro do Brasil, né? Então, nós estamos bem guardadinhos aqui. E aí tá assim, o dia passa rápido, porque eu tenho muito trabalho, né? Tenho trabalhado bastante mesmo. Então, meu dia passa rápido. Mas quando eu penso que ontem fez 60 dias que a gente não sai de casa, aí dá a impressão que é uma eternidade, sabe assim? Então, do período que eu estive aí, que eu nem estou lembrando que mês que foi, mas dá a impressão que foi uma eternidade que a gente não se vê, né? Por conta a gente perde meio a noção, né? De sábado, domingo, feriados, enfim, né? É muito estranho esse tempo, muito estranho. É, a gente fica meio fora, né? Fora na verdade, a gente está mais no ar, mas fora do ar, né? A gente passou Exatamente. aqui no ar, mas normalmente a gente perdeu muito. Aqui, o Brega, eu, na verdade, não entrei no isolamento por causa da empresa. A minha empresa continua trabalhando, né? A gente continuou com a empresa aberta. Sei. Um número muito reduzido de serviço, mas continuamos aberto e a gente continuou dando sequência aqui ao trabalho. A cidade parou pelo período, né, as fábricas, porque aqui é uma cidade dependente das fábricas, a fábrica parou por um tempo, pelo período de abril, mas em março
e retornou devagar, e agora, com todo o cuidado, né, fazendo as precauções, retornou ao trabalho das fábricas, e com isso também acabou que a cidade começou um certo movimento. Mas uma Uhum. coisa que me assustou muito essa semana, o Brega, foi andar na rua e ver uma população toda mascarada. Tá? Cenas que você via somente em filmes, cara, né? A gente É. olhava aquilo lá na China e a gente jamais imaginou que essa situação a gente iria viver, Sim, né? sim, Então, hoje, sim, quando eu ando na rua e vejo essa cena, isso me dá ainda um certo pavor, sabe, de ver essa cena toda. Mas se faz sim. necessário, e se Deus quiser, isso vai ser rápido. Vocês têm casos positivados e alguma morte aí na cidade? Não, casos a gente temos, nós temos um caso, mas mortes, graças a Deus, não. E hoje eu até é, eu vi que é um noticiário de que um que estava na UTI, um senhor que estava na UTI, saindo da UTI, sabe? Sim, Vencendo corona. Então, assim, temos aqui hoje cerca de 35, entendi. Também entendeu? tem o fato de que o estado de Minas Gerais, num todo, né, e mesmo a cidade de Belo Horizonte, tem um índice bem abaixo de algumas cidades brasileiras, sobretudo dessas, né, acometidas como Manaus e Fortaleza, Belém do Pará, nem comparando com São Paulo, porque São Paulo realmente extrapolou todos os prognósticos aí, né? Mas o estado de Minas Gerais, em geral, ele tem, pelo tamanho do estado, pelo número de população, tem um número bem aquém do normal do Brasil, vamos dizer assim, né? Brega, tô no café aqui, Brega. Rapaz, a hora que eu vi agora você tomando, eu quase que te largo aqui para pegar o meu. Coloquei do lado aqui, eu tô até esquecendo aqui, eu falei, né, o Brega tem que conversar, vai tomando um café, né? Ai, que bom, que bom. Mas, meu amigo, Fala, querido. gostaria de ter um tempo contigo aqui para você nos ensinar e nos orientar sobre um Uhum, texto que se encontra lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. É um texto uhum, muito conhecido. Eu gostaria muito de ouvir sobre esse texto. É o texto que porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Eu uhum. gostaria muito de você aí nos ensinasse e nos falasse a sua visão desse texto, Brega. Tá. A sua fala está picotando um pouco. A minha fala está normal aí para você? Não, a minha fala está normal. É? Você está me ouvindo bem, normal? Tudo bem, estou te ouvindo bem. Você quer que eu Tá. repita? Não, eu entendi. Entendi. Efésios capítulo 2, versículo 8, né? Isso, exatamente. Aham. Bom, tem uma, tem uma expressão também do Paulo, né, do apóstolo, que escreve a mesma carta aos irmãos de Éfeso, lá no capítulo 1, Uhum, que ele diz assim: não esqueçam, diz ele assim, não esqueçam, é a bondade de Deus que vos leva ao arrependimento. uhum, É a bondade de Deus que vos leva ao arrependimento, que promove o arrependimento em vocês. E quando ele diz aí aos irmãos de Éfeso, né, que pela graça sois salvos e isso não vem de vós, é dom de Deus.
Eu entendo que há uma ligação direta com esse ensino que Paulo dá também aos irmãos de Roma, de que a decisão pela salvação da criação toda, vamos colocar assim, não é? Pelo resgate da criação, pela restauração da criação toda, que lá no Éden se rebela contra Deus e toda ela sofre as consequências do pecado, né? A criação toda sofre a consequência do pecado. Quando Deus, vamos pensar assim, né, lá naquele acordo da Trindade Santa, né, da Trindade amorosa, que decidem por Cristo ser o Redentor, ou, como o próprio texto bíblico sugere, né, de que ele se voluntaria, né? A impressão que dá é que naquela conferência, né, que aconteceu lá no antes da fundação dos tempos, já que o Cordeiro foi imolado antes da fundação dos tempos, e antes que houvesse, como diz Caio, né, antes que houvesse criação, houve cruz. Não é? Uhum. Antes que houvesse criação, houve cruz. Não é? Porque Tá antes. há um acordo ali na Trindade da criação, façamos o homem, não é? Segundo nossa imagem, a nossa semelhança. E ali, nesse período, nesse momento da eternidade, para mim, absolutamente inimaginável, né? Nem imaginação eu consigo ter do que foi isso e em que tempo é isso. Que nós estamos falando do período antes do Gênesis 1, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós estamos falando de um tempo antes, né? E os estudiosos dizem que há um longo período entre o versículo 1 e o versículo 2. Mas a gente não faz ideia do que há antes, né? Antes do princípio, né? Porque o eterno, é antes do princípio. Mas ali nesse acordo, o Filho, né, a segunda pessoa da Trindade, quando há, vamos dizer assim, na conferência do trio do amor, né, vamos criar? Vamos. Por quê? Para nos fazer companhia, porque a Trindade é comunitária, né? E criou-nos para companhia, para intimidade. No entendimento do próprio Paulo também, Deus nos criou para sermos cooperadores com Ele, né? Para juntos cooperarmos, né? Na criação e na criatividade, enfim. Então, quando há essa decisão, essa voluntariedade do Filho, então, lá no momento da rebeldia, da trinca, da quebra, não é? E da expulsão da criação para fora do Éden, e o caos e a desorganização total, não é? O Filho diz assim, eu vou, né? Eu vou. Então, é uma decisão da Trindade, é uma decisão de Deus. E é para mim, nesse entendimento, que o Paulo diz assim, então, foi Deus que quis, e é a bondade dele que imprime em nós, em alguma região dentro de nós, não é? A tendência de, em algum momento da nossa história, olharmos para o Criador. Né? E aí eu entendo que vem essa fala dele, né? A salvação, a graça, ele diz assim, não é uma decisão vossa, não é algo que em vocês foi elaborado, não é uma junção de bondade, de benevolência de vocês que os torna aptos para a salvação. Não. Isso é um dom de Deus, é um carisma de Deus, é um favor imerecido de Deus. Ele vamos colocar assim,
que ele imprime em nós uma senha, de modo que, em algum momento da nossa história, você, vamos colocar assim, né, Bill? Você está passando numa rua e ouve lá 3 senhoras numa reunião de oração cantando bendita hora de oração, e você ouve, nossa, a senha que há em você, né? A senha que foi plantada em você, né? Ela identifica-se, nossa, isso falou comigo, sabe aquela coisa? Falou comigo. E aí você não entende, né? Mas por que falou comigo? Porque isso é dom gratuito de Deus, ele imprimiu isso em nós. E o Paulo diz assim, então, a bondade dele me leva a expandir a minha mente, que é o que significa arrependimento, expandir a minha consciência e enxergar, ou ouvir, ou perceber aquilo que eu ainda não enxergava, aquilo que eu ainda não percebia. Então, quando eu me vejo, aspas, né, salvo, toda a proposta do Evangelho diz, então, mas não é mérito vosso. O Paulo diz também isso, para que nenhum de vocês se gloriem, para que ninguém diga, foi mérito meu, como é comum, às vezes, entre nós, na conversa dos crentes, né, dizer que algumas pessoas, só falta ser crente, né? Como que, pelo fato de alguns viverem de tal modo, ou fazerem isso ou aquilo outro, isso os credencia para a salvação. E o Senhor está dizendo, não, ninguém por si só é credenciado para a salvação. Esse credenciamento foi imprimido em nós, de modo que aí a gente experimenta esse dom gratuito de Deus, né, que é a salvação, né, o entendimento, né, de que eu fui, o Paulo mesmo aí em Efésios diz assim, eu fui arrancado das trevas, aqui do meu interior, porque isso tudo é aqui dentro de nós, não é fora de nós, né? Quando ele diz assim, eu fui tirado, arrancado das trevas para a sua maravilhosa luz, ele não está falando de abandonar alguma coisa que está aqui fora. Ele falou, não, daquilo que havia aqui dentro de mim mesmo. Eu sou arrancado desse lugar e transportado para o Filho do seu amor, para a graça de Deus, que é um favor que Deus nos faz. Então, assim, em princípio, o entendimento que eu tenho desse versículo vai nessa direção, de que eu só sou e posso me dizer salvo porque a bondade de Deus me convenceu, o Espírito Santo me convenceu, o carisma de Deus me alcançou, de modo que eu pude, então, com os olhos da fé, como costumávamos dizer antigamente, né? Com os olhos da fé, ver o reino de Deus, né? Ter o acesso ao reino de Deus. Mais ou menos, em princípio, é isso. Então, Brega, eu penso parecido, igual mesmo a você, e é uma pergunta, né, que eu te faço aqui, talvez seja até aqueles que estão nos vendo e talvez poderão nos ver depois. Há uma pergunta que se faz desde quando eu me converti, e isso tem 20 anos, né? E me faz essa pergunta, e que, na verdade, essa pergunta é feita dentro do meio evangélico, no meio dos crentes, né? Se alguém pode ter essa salvação que Paulo acabou de falar aqui, como você está dizendo, pela graça sois salvos, né? Isso é um dom aí. Será que é possível, o Brega, se perder isso? Olha, eu posso, segundo as minhas convicções,
afirmar que não. Não. É impossível. É impossível. O que é possível, e provavelmente é o que acaba confundindo aqueles que às vezes vivem essa complexidade, esses processos duvidosos, enfim, é aquilo que no Salmo 51 a gente vê quando o profeta Natan confronta o rei Davi daquele pecado que ele havia cometido, né? E ele entra num processo de tristeza, de abatimento, de depressão profunda, de um amargor e uma amargura profunda, que ele perde a alegria da salvação. Tanto que lá na oração do Salmo 51, ele ora isso, né? Restitui-me, ele diz, restitui-me a alegria da sua salvação. E eu acho que esse é um processo que comumente nós vivemos. Eu acho que comumente nós vivemos. Porque no processo do pecado, e sobretudo de pecados que cometemos vezes deliberadamente, né? Vezes engendramos, vezes nos organizamos para algo que seja contrário à vontade de Deus, portanto, sabemos deliberadamente que aquilo é pecado. Olha aí. Lau, Tudo bem? Bom te ver. Tchau, tchau. Essa é a vovó que estava lambendo o neto, só que pela tela. Então, assim, é comum, aí vamos colocar assim, aos seguidores de Jesus, aos que amam a Deus, aos que buscam a vontade de Deus, aos que buscam pautar as suas vidas nos caminhos do Senhor, aqueles que fazem da sua agenda diária aquilo que, de alguma forma, fique claro à luz de Cristo. Quando se vê num estado de ter que deliberadamente pecar, né, não poucas vezes entram nesse estado, não é, de tristeza por causa do pecado. Não é? E aí você pode ter até a sensação de que houve um descolamento de alma, né? Sabe aquela coisa assim é interessante, estou falando de Davi, porque Davi, na sua humanidade, embora sendo o único homem do qual se disse ser homem segundo o coração de Deus, né? Ele vive essa tensão entre ser um rei conquistador, sanguinário, né? Cheio de soberba e de vaidade, e dado, né, ao pecado como é o pecado dele, que ele recebe o confronto, mas ele ama o Senhor. Ele ama o Senhor. E ele fica, às vezes, com aquela sensação de que Deus virou as costas, que Deus o despreza, que Deus dá de ombros. Quando vivemos essas sensações, às vezes somos acometidos desse pensamento, né, de, poxa, se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Né? Mas, no meu modo de entender, esses são processos da nossa alma. E esses são processos que o próprio Espírito Santo que está em nós nos conduz, que no final acaba sendo um confronto. E aí você volta, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto e restitui
em mim a alegria da salvação, que eu já senti, mas agora eu não estou sentindo mais. Por quê? Porque o pecado deu uma anuviada, né? Mas essa desconexão de perder a filiação, não, eu não acredito nisso. Não tenho base bíblica para isso. Para mim, toda a base bíblica que eu tenho é nessa direção que eu acabei de dizer para você. Porque outra coisa que eu penso, ô Brega, é o seguinte: nós só podemos perder aquilo que é nosso, né? Eu não tenho como perder aquilo que não é meu. A salvação não é minha. Eu não sou salvo pelo que eu tenho, pelo que eu faço, É ou dom de pela Deus, né? minha capacidade. Então, no meu modo de pensar, eu só posso perder aquilo que é meu. O que é meu? Eu posso Aham. perder um braço, eu posso errar e perder um braço, eu posso ser amputado uma perna, que Deus me livre e guarde, porque isso faz parte do meu corpo. Eu posso perder esse membro do Uhum, meu corpo. Mas uhum, eu uhum. perder a salvação é algo que não é meu. Eu não tenho como perder que não é meu. Que é dom de Deus. O que Por- realmente perde, né, nesse processo, como você disse, do rei Davi, né, e que quando Samuel chega lá, e que vai, foi Samuel, não, foi o outro profeta que Natan. chega lá, Natan, e Natan não vai falar do que Davi fez, Natan vai falar de outra coisa, Natan vai falar de pastoreio, né, ele vai falar de ovelha, ele vai trazer o rei de novo para aquilo que ele é, né? Falou, olha aqui, eu vou te sintonizar, olha o que você é, você é um pastor. E aí É. ele vai e não vai falar do que Davi fez, ele não está falando de questão de pecado. E aí automaticamente Davi, então, volta a si, e aí é onde que bate aquele arrependimento nele, que ele volta à sintonia verdadeiramente do que ele é. E aí é O onde que ele Natan, volta essa oração, né? o Natan ele Da, faz o papel do Espírito Santo com Davi. Ele convence sim, o rei do pecado dele, né? sim. Ele Tem convence a o rei, ele conta uma historinha, né? Ele conta uma historinha e pergunta ao rei o que o protagonista daquela história merecia, né? Ele diz, merece a morte. Ele falou, então, rei, esse é você. E aí, né? Quer dizer, o Davi vive um processo, né, de arrependimento profundo. Tanto que ele começa o Salmo 51, que, segundo os estudiosos, é a oração que ele compõe ali, né? Ele diz assim, o meu pecado está sempre diante de mim. Né? Eu não consigo deixar de vê-lo. Não é? E outra coisa, há uma expressão também do Paulo, o apóstolo aos Romanos, ali naquela mesma porção do capítulo 1, o capítulo 2, que ele diz assim, entregá-los às suas próprias concupiscências para que sejam salvos, nem que seja pelo fogo. Lembra disso? Sim, sim. Ele não fala de perdição ali. Ele É, não fala disso. Ele diz assim, olha, vocês fizeram uma escolha. Então, tipo, é o apocalipse, né? Aquele que é sujo, suje-se ainda. Não é? Do tipo, não há muito o que fazer por vocês. Mas que essa entrega aos seus próprios pecados os conduza, em algum momento, ao arrependimento. É uhum, impressionante isso. Mas é a graça de Deus. É dom sim. gratuito de Deus. Você lembrou bem, ninguém perde aquilo que nasceu. Né? A É, salvação, costumo dizer assim, e aí talvez uma confusão que existe, talvez a gente tenha conversado sobre isso, que é aquilo, né? Nós somos salvos porque Deus quis. O que nós podemos e devemos buscar é a intimidade do Senhor, porque aí eu preciso querer. A santidade eu preciso querer. A salvação me foi dada. Eu flertei com Deus e fui salvo.
Eu pisquei para Deus e fui salvo. Eu passei na frente de um templo, estava cantando um hino e tinha um homem lá, indouto, pregando uma coisa que eu nunca nem entendi na vida, e aquilo foi um gesto que Deus entendeu que eu queria ele. Ele falou, vem. Ele quer salvar. Não é? Vem, é meu, é meu. Jesus disse, eu não quero perder ninguém. A ideia é salvar todo mundo. Não é? Porque ele amou tudo, né? Amou o mundo todo. Mundo, criação, toda a criação. Não é? Tudo. Ele é um Deus por completo. Né? Não tem nada. Amor... Que amor é esse, né, Bill? Que amor é esse? Que amor é esse, né, cara? Que amor é E, esse? na verdade, a gente deveria estar mais preocupado, o Brega, que eu tenho falado muito nisso, mais preocupado de entender esse amor, sabe? De deixar com que esse amor invada o nosso ser. E a gente pare de ficar procurando erro nas pessoas e procurando quem está certo, quem está errado, achando que o fulano está fazendo isso, ele vai para o inferno, o fulano está fazendo aquilo outro e está errado. A gente tem que procurar parar com essas acusações, né? E até mesmo a condenação, porque Deus não instituiu ninguém a juiz de ninguém. Não. Né? E a gente preocupar mais em falar sobre como Natan fez com Davi, sabe? Sintonizar as pessoas para que as pessoas voltem para essa graça de Deus e se arrependam, né? Sim. E voltem para a graça, voltem para o amor e se encha do amor de Deus para que esse amor comece a ser visto naqueles que um dia o mundo viu como um bárbaro, como um drogado ou como um assassino, agora veja como um homem salvo. E olhem para esse e veja a graça de Deus. E não ficar a gente querendo apontar dedo para A, para B e para C e preocupar mais em falar desse amor, dessa graça. Porque eu tenho visto nesses dias, né, pessoas falam, tem que se pregar mais sobre o arrependimento, tem que falar mais sobre o pecado. E eu ouvi um comentário de um arqueólogo chamado Rodrigo Silva. Esse vídeo eu acho que proliferou nas redes, e tomara que tenha mesmo, que ele disse algo, Braga, que assim, foi de muita graça, quando ele disse que o que me leva para o inferno não são os meus pecados. São o arrependimento que eu não aceito, é a graça que eu não aceito. Não é os meus pecados que vão me levar para o inferno, e sim a graça que eu não aceito. Porque a definição de santo não é alguém que não peca, mas é alguém que reconhece a graça de Deus. Não tem uma biografia dos chamados santos da igreja que em algum momento há esse tipo de conclusão, não é? Não, eu sou um pecador e por isso eu peco, mas é a graça de Deus que me salva. E esse reconhecer da graça de Deus é que abre esse portal, né, que nos coloca na presença do Criador. Então, e outra, né, Bill, não há nenhum indício de que esse inferno, que eu costumo dizer que é o inferno imaginário dos crentes, né, de que esse inferno ele foi construído para pessoas, né? Segundo o texto no Apocalipse, o inferno, segundo Deus, e não segundo as nossas percepções ou imaginação, não é? Ele foi feito para o diabo e seus anjos, para aqueles que, na sua natureza, recusaram o amor de Deus. Não é? Mas não para a humanidade.
não para a humanidade. Né? Eu sou daqueles que creio que para um ser humano ir para o inferno, ele tem que ter muita vontade, tem que querer muito, tem que se esforçar bastante, porque ele tem que lutar com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o amor o alcance. E olha, como diz o Estênio Março na sua poesia, quem é poderoso para arrancar do coração de Deus o seu amor? São torrentes no deserto. Assim, quem pode arrancar o amor do coração de Deus? E aqueles que querem fazer o caminho do inferno, eles encontram com Deus no caminho, com o amor de Deus no caminho. Diz o meu amigo Ariovaldo Ramos que nós nos salvamos porque Deus nos perdoa tanto que tem hora que a gente não aguenta. Ele vai nos perdoando tanto, 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 que tem hora que vai, pelo amor de Deus, né? Para de me amar, tá bom, eu aceito, eu vou, eu quero, entendeu? É isso, quer dizer, isso é o amor de Deus, que é o que você disse, que é o que deve nos acometer e não nos deixarmos possuir por esse tacão acusador, condenatório, inquisidor, insinuador, provocador, sabe assim? Hoje uma das autocríticas que faço primeiro a mim e depois a essa comunidade de seguidores de Jesus que tomaram e foram acometidos, né? E se sentaram no banco do juiz ou da promotoria, né? Insinuam, né? Não poucas vezes com fake news, com calúnias, com mentiras. Ainda hoje pela manhã, Lau e eu estamos fazendo nossa devocional no livro de Salmos. Chegamos no Salmo 63 hoje, né? E é uma sequência de salmos gostosos, o Salmo 60. Sai da sequência do Salmo 50, que são salmos bastante doloridos do Davi, e entra numa sequência de salmos que ele está voltando a alma para Deus, né? E a gente estava comentando e dizendo a Lau, assim, hoje, por exemplo, no ambiente das redes sociais, a coisa mais tranquila hoje é, por exemplo, chamar alguém de ladrão, né? Sim. E até mesmo segundo as nossas leis, né? Você tem prova disso? Se não tem, não faça isso. Não te cabe. Não é da sua competência. Não é da minha competência. Eu não tenho o raio-x de bater os olhos e fazer um julgamento com um aferidor que só Deus tem entre amor e justiça. Eu sou daqueles, assim, eu percebo quando eu estou lidando com um crente conservador no sentido doutrinário e que prefere povoar o inferno do que povoar o céu, não é? Eu digo assim, quando me diz, você está dizendo que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, eu falei assim, eu escolhi o amor, porque o único que sabe fazer a divisão entre amor e justiça é Deus. Eu não sei. Então, eu não escolho ser o julgador, porque eu tenho tanta coisa para melhorar em mim, meu amigo, antes de dizer para você o que você tem que fazer. Então, eu escolho amar, porque no amor eu posso, sim, confrontar e ser confrontado. E o confronto amoroso, ele pode conduzir-nos a um arrependimento que pode mudar a nossa vida de maneira radical e fazer-nos adentrar para essa intimidade que eu falo do Pai, essa intimidade que eu deixo de deliberadamente pecar por amor a Deus. Entendi. Porque... né, Brega, esses tipos de conservadores que ficam dizendo que Deus é fogo consumidor, né?
uma coisa que ele deseja muito consumir os seus filhos, né? O fogo consumidor de Deus, né? As pessoas, eu não sei como que eles se deparam com aquela fala de Jesus quando chega perto dele e dizem: bom mestre. E aí Jesus disse: bom? Quem é bom? Quem é bom? Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem. Quem é bom? Não existe quem é bom. E aí eu queria entender a mente desses acusadores, desses sobrenaturais, né? Que será que podemos chamar? Qual classificação que eles estão? Qual nível que eles estão? Porque segundo o nível de Jesus não há ninguém. Não, Eu não não. sei qual é o nível que eles estão. Não, e esses irmãos ali, eles pedem, o senhor não quer que a gente peça fogo do céu sobre estes, né? E aí Jesus diz assim, se descer fogo do céu, meus amigos, não sobra um fio de cabelo de vocês, né? Então, isso é algo que nós, quando mergulhamos no entendimento profundo da graça de Deus, nós vamos nos sentir como Brennan Manning, no Evangelho Maltrapilho, no fechamento, né, do livro, ele diz assim, eu me sinto sempre como um mendigo caído na beira do caminho e alguém vem me recolher. Eu sou um maltrapilho. Eu sou um maltrapilho. É sempre Deus que vem e me tira da beira do caminho. Né? É sempre Deus que ouve a minha voz. Né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É sempre Ele que me vê. No meio da multidão é Ele que me vê. No meio de tantas vozes, Ele ouve a minha voz. Né? Embora, né, eu seja um maltrapilho. É isso que eu sou. Né? Os irmãos de Emaús, né? naquela caminhada, quando Jesus se aproxima deles e entra na história deles, né, Bill? É uma coisa linda isso ali, né? Que é interessante, que Jesus não entra para quebrar a história deles. Não, Jesus entra na história. Eles estão contando uma história e Jesus entra na história deles. Isso é uma coisa linda de Deus, né? Deus vem, entra na nossa história. Você vê essa humanidade desse Deus soberano, ele é tão humano que ele se mete numa história tão simples dessa. Mano, tipo assim, o Paulo voltando naquela expressão lá, diz assim, não desprezais isto. Ele diz, não desprezem isto. É a bondade de Deus que leva vocês ao arrependimento. Não desprezem isto. E o mesmo Paulo, quando escreve aos irmãos de Corinto, capítulo 5, o primeiro livro, que ele diz assim, que em Cristo Deus reconcilia o mundo consigo mesmo, e lá adiante ele diz assim, o John Stott é que lembra disso, ele diz assim, portanto, olhem para Deus, que para mim, Deus, essa é a nossa tarefa de pregador. Entendeu? Sabe assim, lá nas nossas prédicas, né, no final, assim, dizer, manos, em resumo, olhem para Deus. Olhem para Deus. Olhe o que Ele fez. Olhe o quanto Ele nos ama. Olhe o quanto Ele te ama. E, né, e assim, vamos embora, vamos para casa. Olhem para Deus. Né? Que é isso, é esse dom gratuito, entendeu? Eu acho que você também deve ter visto, o Brega, rodando nas redes sociais, a imagem do Carnaval do Rio, daquele cara com um garfo fiando em Jesus, né? Sim. E aí eles colocaram aquela fala assim, você deve ter visto, a conta chegou. Quer dizer, né? Deus agora está punindo uma nação ou um planeta porque aquele cara
aquela encenação por Jesus. A Não, conta não, não. chegou. Não, Cara, não, não. isso eu imagino Eu, Deus, sabe? Na é, minha eu, loucura, Deus botando a mão na cabeça e falando assim, não, não tem nada com isso. não, não, não. Essas questões têm me chegado, agora até menos, mas no começo, né, quando a pandemia foi instalada, né, no mundo todo, no planeta, né, e isso me veio muitas vezes, né, e eu primeiro dizer assim, não é o Apocalipse, porque o Apocalipse diz que todo olho verá, todo olho verá. Todas as vezes que você perguntar se é o Apocalipse, é porque não é. É porque não é. Porque quando for, todo olho verá. Do meu neto Arthur, Sim, a minha mãe de 84 anos, ao cego, aos loucos, todo olho verá. Os dementes, assim, os que têm Alzheimer, todo olho verá. verá. Todo olho verá. Então não é. Então não é. E outra coisa, justiça de Deus e Jesus. Morreu por quê? Por que Deus matou o seu próprio filho? Uhum. Não foi para consumar a maldição que era sobre nós, segundo Deuteronômio. O Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia, diz assim, ele se tornou maldito por nossa causa. Rapaz, eu não consigo ver esse texto sem chorar, Bill. Não consigo. Quando eu fico assim, ele se tornou maldito por minha causa. Agora Deus está julgando o mundo de novo, então ele vai matar Jesus de novo? Que Não, loucura, né, velho? não, loucura, loucura. Não. Aí eu digo assim, não, Ciência. lancem-se nos braços do Senhor. Abandonem-se nos braços do Senhor. Eu tenho feito a bendita hora de oração toda noite, desde o começo da quarentena. E a minha oração é essa. Senhor, que isso nos torne mais íntimos teus. Só isso. Só isso. Mais nada. Porque é, para mim, mais do que óbvio que sim, isto sim, estamos colhendo o que nós mesmos, como humanidade, temos feito com o planeta, que é a nossa casa. Né? No sentido de... Oi? Nada mais do que isso. É, Que é uma colheita. de nós estamos colocando o macromundo, médio mundo e micromundo em convulsão. À medida que você interfere nisso tudo, não é? E esse vírus é um vírus urbano, né? Urbano, ele tem uma capacidade de disseminação na urbanidade, tanto que o homem do campo pouco sofre com ele. É a urbanidade. E a urbanidade, que não foi ideia de Deus, porque a ideia da cidade é de Caim e não de Deus, não é? Mas hoje 80% da população do mundo vive em grandes cidades. E isso é óbvio, faz com que o planeta entre em convulsão, no macro, no médio e no micro. A gente normalmente tende a ver no macro, mas no micromundo também há. No micromundo também há convulsões que vão acontecendo, que acaba dando num bicho invisível como esse, que tem uma capacidade tão rápida, não tão letal, mas tão rápida, né, de se instalar no organismo humano e deflagrar no organismo, em áreas vitais, como o pulmão e o coração, inflamação que o indivíduo não dá conta. Entendeu? Não dá conta. Mas isso não é justiça de Deus, nem punição de Deus e nem um apocalipse. Ao contrário. Ao contrário. Eu penso muito que isso aí, ô Breve, tem tudo a ver, no meu modo de pensar, com as nossas escolhas, cara. Como sempre. São frutos das nossas escolhas. Como Sabe? sempre.
como Então, sempre. até agora, nesse período, aconteceu, né, essa convulsão, como você disse. Agora eu preciso de escolher também como me comportar dentro disso tudo. Claro, 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 E eu vou voltar claro. um pouquinho aqui numa fala sua aí, que eu me lembrei que agora, quando disse da santidade. Uhum, E uhum, agora que, na verdade, neste período que nós estamos vivendo, é o período onde que precisamos manifestar a santidade. Porque, como você disse, o santo não é aquele que vê a Deus. O santo não é aquele que fica querendo ver Deus. Na verdade, o santo é aquele que mostre Deus, né? é, E as que vê a pessoas si veem, mesmo, né? que as pessoas possam ver Deus nele. Aham, Então, uhum. agora é esse período de pavor, esse período onde o medo está tomando conta do ser humano, porque cada dia que passa, a intenção é de causar mais pânico, mais medo, porque, infelizmente, nós somos pegos pelo medo e fazemos muita coisa por causa do medo. Uhum, E uhum. agora que é a hora, né, da gente se manifestar e deixar com Sim, que esse Cristo que me salvou e que agora fez morada em mim, né, sim, vive, seja visto, sim, sim. né, seja E o, experimentado, seja de uma forma ou outra, através dos meios de comunicação, que 90% está sendo isso agora, que a gente use esses meios para a manifestação do Cristo vivo, da sim, vida, sabe? sim, E a gente sim. pare de ficar. Eu ouvi dentro de uma empresa a qual eu estava essa semana, um cara que parece ser um cara bem estudado, um cara bem claro, ele disse uma coisa que me apavorou. Ele olhou um post lá, comentou com um amigo dele, o cara perguntou assim, mas será que isso é verdade? Eu não sei o que, que é, porque eu não vi o que, que ele estava mostrando. Ele disse, será que isso é verdade? Aí ele disse assim, se é verdade eu não sei, mas tudo que chega para mim eu compartilho. Eu Meu olhei Deus. aqui, com vontade de Que, se meter nessa que, conversa, que irresponsabilidade, né? responsabilidade. Eu não quero saber se é verdade ou não. Tudo que vem a mim eu compartilho, eu mando para frente. E aí a Meu gente Deus. vai mandando esse monte de coisa para frente, cara. Não, E aí, não. né, é uma responsabilidade muito grande. Eu penso, né, que para nós que temos essa, essa condição de entender essa graça, que a gente Uhum. possa compartilhar a vida, cara. Que a gente Sim, possa aproveitar esse momento e sim, mostrar o Cristo vivo que está dentro de nós. sim, E a gente sim, começa a filtrar essas coisas de sim, morte, começa a filtrar sim. tudo isso e deixar exalar a vida, sabe? É, Deixar com que a e, vida palavra. e assim, por exemplo, acho que eu estou sempre, ou diariamente, pergunto a mim mesmo, nesse tempo, o que é que me cabe? O que a mim me cabe, não é? E, então, assim, uma das coisas que me cabe é orar, não é? Orar, Uhum. orar. E quais são os motivos das minhas orações? Então eu digo assim, eu tenho orado, aqui em casa eu começo do micro para o macro. Na bendita hora eu começo do macro para o micro, né? Para que nós possamos orar de maneira generosa, né? E abrangente, sem egoísmos, né? Sem egocentrismos, do tipo, Deus vem salvar a minha casa. Não, Senhor, vem salvar a humanidade. Vem Isso, salvar a humanidade. Se o é Senhor, isso. se o senhor poupar a minha vida, poupe de todo mundo. Se o Senhor vai poupar a vida do meu neto, poupe de todos os bebês. Se o Senhor vai poupar a vida da minha mãe, poupe de todos os velhos. Então, assim, eu tenho feito esse cuidado. E, assim, pelo que orar? Por exemplo, eu digo assim, Deus, do Eu acho mesmo...
vai sair do ar agora, tá? Tá em restante o finalzinho aí. Venceu É. já o nosso